a Deus. Meus irmãos, desejo saudá-los com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Quero agradecer a Deus, agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, em nos permitir estar aqui com os irmãos, mais uma vez, cooperando. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 14. Lucas, capítulo de número 14, versículo 15 por diante. Deus abençoe o nosso pastor Josué, que sempre nos recebe aqui de forma amável, amigável. Que Deus abençoe não só ele, mas também a sua esposa, a irmã Silene. Quantos acharam o texto, diga amém. Lucas 14, versículo 15 por diante, nos diz: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me tenha ou me haja por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Quem pode dizer amém? Queridos irmãos, temos lido um texto da palavra de Deus, bastante conhecido de toda a igreja do Senhor, a parábola da grande ceia, onde mostra que Jesus estava em um contexto reunido com os fariseus. E esse texto do capítulo 14, versículos 15 por diante, tem um contexto aplicado a ele que começa do versículo 1 do próprio capítulo 14. E o texto vai dizer que aconteceu que em um sábado que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Então a situação ocorre na casa de um dos principais dos fariseus, que convida a Jesus para comer pão na sua casa. E o texto é bem claro em dizer que nesta ocasião
todos estavam a observar a Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que era um dia de sábado. E isto, quando aconteceu, a Bíblia diz que estava ali diante dele certo homem hidrópico, um homem que sofria desta doença. E quando Jesus olha para aquele homem que era hidrópico, Jesus pergunta aos fariseus, aos doutores da lei, que ali estava. Jesus sabia que se fizesse alguma coisa que espantassem eles ficariam assustados ou, quem sabe, murmurando da atitude de Jesus. E Jesus decide perguntar. E o versículo 3 do capítulo 14, se você observar na sua Bíblia, vai dizer: e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Jesus sabia que para aqueles religiosos que ali estavam a observá-lo, era uma blasfêmia Jesus fazer algo no dia de sábado. Isto porque os fariseus e os doutores da lei eram muito religiosos e conservavam, guardavam o sábado, de modo que eles não aceitavam que fizessem coisa alguma no sábado. E Jesus pergunta isso a ele, e a pergunta que Jesus faz com que todos que estavam ali se calassem. E o versículo 4 diz: eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e o despediu. Jesus viu aquele homem todo inchado, pois o homem hidrópico sofria de uma doença, e esta doença fazia com que ele tivesse muito líquido no corpo. Esta doença fazia a pessoa ficar totalmente inchada, completamente inchada, e causava muitos males no corpo humano. E Jesus, quando olhou para ele, curou aquele homem recebeu o alívio no seu corpo, a cura divina naquele exato momento. E todos viram o milagre que Jesus fez naquela ocasião. Nem por isso deixaram de observar a Jesus. O que me chama a atenção é que não era normal, não era comum os fariseus chamar todo tipo de pessoa para ir comer na sua casa. Todas as vezes que os fariseus faziam um convite para alguém comer na sua casa, o convite era tendencioso, era com segundas intenções. Eles sempre chamavam pessoas que eram destaques das sociedades. Eles sempre chamavam pessoas que chamavam a atenção. Por isso eles agora estavam chamando a Jesus para observar as atitudes de Jesus, a fim de tentar desmascarar ou de colocar Jesus em maus lençóis. Eles só chamavam pessoas para suas casas quando estas pessoas traziam para eles status, fama. E quando Jesus está naquela ocasião, o versículo 6 diz: e nada podiam replicar sobre isto. O versículo 7 já conta que Jesus inicia outra parábola. Jesus conta uma parábola, a primeira, antes da parábola da grande ceia. E quando Jesus conta esta parábola, é devido a uma observação que Jesus faz na mesa, naquela ocasião. O versículo 7 vai dizer: e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. Observe que enquanto os fariseus e doutores da lei estavam observando a Jesus, Jesus também estava observando eles. Enquanto eles estavam observando a Jesus, Jesus também estava reparando a atitude deles, porque aonde Jesus está, ele conhece
conhece quem está na casa, Ele conhece quem está na reunião, Ele sabe o que cada um veio fazer. E Jesus viu que existia uma certa competitividade para que se escolhessem os primeiros assentos. Jesus viu que cada um que chegava queria sentar na frente, queria ficar em lugar de destaque, queria ficar nos primeiros assentos. E Jesus começa a contar uma parábola a partir daí, dizendo: quando por alguém fores convidado às bordas, não te assente nos primeiros lugares, para que não aconteça que seja convidado e outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, e te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Jesus começa a dar uma aula de educação àqueles fariseus. Jesus começa a dizer a ele: olha, quando vocês forem convidados por alguém, não sente nos primeiros bancos, nos primeiros assentos, porque alguém mais especial do que você pode ser convidado também, e pode chegar, e quando esta pessoa chegar, aquele a quem te convidou, que convidou também o mais importante, vai chegar para você e vai dizer: retire-se daí e sente lá atrás. E para que você não passe por esta vergonha, por este constrangimento, espere aquele que te chamou te convidar. Aí o versículo 10 diz: mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Jesus começa ensinando aos fariseus estes princípios de honra, que a honra não deve ser buscada de todo jeito, ela tem que ser esperada, porque aquele que convidou é quem chama, e quem chama é quem se responsabiliza. É como se ele estivesse dizendo assim: quem convidou sabe onde lhe colocar, sabe aonde lhe encaixar, sabe onde vai pedir para você sentar. É sinal que você não está num lugar que não era para você estar. Você está aí porque o dono do céu te chamou para estar aí aonde você está. Quem estar alegre em estar aqui nesta noite, glorifique ao nome de Jesus. Pois bem, o Senhor continua dizendo: portanto, ou porquanto qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Enquanto Jesus fala isso para os convidados, observe que esse texto é muito rico. Jesus começa curando o hidrópico, depois Jesus se refere aos convidados que estavam sentando, e depois Jesus tira a atenção dos convidados e volta-se para aquele a quem havia lhe convidado, ao anfitrião da casa. O versículo de número 12 diz que Jesus já muda o direcionamento da sua fala. O versículo 12 diz: e dizia também ao que tinha lhe convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles tornem a te convidar e te seja isso recompensado. Jesus olhou para o que estava dando o banquete, aquele que chamou Jesus para comer pão na sua casa, e disse: olha, quando tu for fazer um jantar, não chama só os ricos, não chama só os parentes, não chama só os amigos, não chama só aqueles que podem te dar alguma coisa. Jesus estava quebrando o orgulho e a prepotência dos fariseus, porque na sociedade de lá, e parece que esta síndrome está chegando na sociedade de hoje, as pessoas só fazem pensando algo em troca, pensando naquilo que pode ser oferecido de volta. Jesus disse: essas pessoas que você chama pode te retribuir, pode fazer por você a mesma coisa que você está fazendo. E quem faz algo para Deus não faz pensando em troca. Por quê? Porque quando Deus quer abençoar, não precisa ninguém querer comprar a Ele. Ele abre as janelas do céu, abençoa quem Ele quer, porque Ele é o dono de todas as coisas. Jesus diz: mas quando fizeres um convite, versículo 13, veja na sua Bíblia: chama os pobres, chama os aleijados, chama os mancos, aleluia, chama os cegos
E o versículo 14 é muito lindo quando Jesus diz assim: e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensando ou recompensado te será na ressurreição do justo. Agora, se você observar na sua Bíblia, o versículo 15, onde começamos a ler, vai mostrar a atitude de alguém que estava ali na mesa com Jesus. Quando Jesus diz, e serás bem-aventurado, no versículo 14, é como se alguém quisesse contrariar, meu pastor, a Jesus dizendo assim: bem-aventurado não é quem chama pobre para sentar na mesa. Bem-aventurado não é quem chama manco para sentar na mesa. Bem-aventurado não é quem faz isso. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, verso 15: bem-aventurado é o que comer pão no reino de Deus. Era como se ele estivesse querendo desfazer do que Jesus falou. Era como se ele estivesse desfazendo do versículo 14. No versículo 14 Jesus disse: bem-aventurado serás se fizeres isto. Isto o que? Chamados pobres, os mancos, os aleijados. Aí eles disseram não, porque eles eram tão santos, aparentemente falando, eles eram tão rigorosos no quesito pureza, porque para fariseu sentar na mesa não era só uma refeição como a gente faz aqui. Sentar na mesa para os fariseus era sinônimo de aliança, era sinônimo de uma amizade. Eles não chamavam qualquer pessoa para se sentar com eles, principalmente pessoas excluídas pela sociedade. Mas Jesus não. Jesus sentava com prostituta, Jesus parava para dar atenção a cego, Jesus parava para libertar endemoniado. Enquanto a elite não queria saber dos desprezados, Jesus disse: eu vim para aqueles que ninguém quer. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que estão lá em cima, eu vim para quem está esquecido. Você é resultado do que Jesus veio fazer aqui. Ele veio pegar você, porque se dependesse de alguém, você não estava aqui nesta noite. Mas se eu fosse você, eu já levantava a mão para cima, eu já dava glória para Ele, porque você está aqui por causa dele. Jesus disse assim: chama os pobres. Ele disse não. Para a gente, bem-aventurado é o que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus disse: eu vou explicar a vocês. Aleluia. Eu vou explicar a vocês o que é reino. O que é visão de reino. Eu vou explicar a vocês. Aí o texto diz assim: porém ele lhe disse, certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. O verso 16 não mostra quem foi que fez a ceia. Diz que foi um certo homem. E este certo homem é um artigo indefinido, ninguém sabe quem era este homem. Certo homem fez uma ceia e convidou a muitos. E eu lendo no livro Parábolas de Lucas, pelo autor Kenneth Bailey, ele diz que quando se fazia uma janta, uma ceia, no Antigo Oriente, no Oriente Médio, era comum as pessoas fazer 2 convites. O primeiro se fazia com antecedência, se espalhava a notícia: olha, vou dar um jantar, eu espero você, espero sua família lá. Os convidados eram sentia-se honrado pelo aquele convite. E Kenneth Bailey vai dizer que o convite era espalhado e se dizia: tal dia é o jantar, tal dia é a ceia. Mas também tinha outro convite, que era o convite no dia do banquete. Quando se fazia o banquete e que estava tudo preparado, até porque eles se preparavam antes, e de acordo com o primeiro convite, se preparava a alimentação para dar resultado e para atender a todos que foram convidados. E no segundo convite era quando chegava a hora. Não existia tecnologia para alguém mandar uma mensagem, fazer uma ligação. E como era? Era da forma arcaica, era da forma antiga. O servo ia nas portas, batia a palma e dizia: olha, o meu Senhor mandou avisar que a ceia está pronta, o banquete está preparado.
preparado, já está tudo pronto. E o que é que eu levo? Não precisa levar nada. Por quê? Porque já está tudo preparado. Aleluia. Quando eu leio isso aqui, eu vejo que nesse texto e nesta parábola existe alguns simbolismos, e eu me alegro muito. Por quê? Porque dentro destes simbolismos, Deus simboliza o dono da ceia, aquele que prepara o banquete. E este banquete aqui se aplica como banquete da salvação, um banquete espiritual da salvação. E quando ele nos convida para o banquete da salvação, ele só diz: venha. E o que é que eu devo levar? Você não precisa trazer nada, só precisa trazer a sua vida para desfrutar do banquete da salvação. Porque o dono da ceia não precisa de nada do convidado, porque Deus não precisa de nada do homem para poder salvar o homem, a não ser a sua vida. Se você veio aqui nesta noite e tem convicção que o dono do banquete te chamou para estar neste banquete espiritual, você já deve se alegrar, porque você foi chamado pelo dono do banquete. Aleluia. E ele convidou. O verso 17 diz: e na hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. A primeira verdade que eu vejo nesta parábola é que o dono do banquete não precisa de ninguém para preparar o banquete. Já está tudo preparado. Você poderia dizer isso para quem está ao seu lado, por favor, com carinho? Olhe para ele, por favor. Olhe para ela, dê um sorriso aí para ela, dê um sorriso para ele. Não, irmão, esse sorriso aí alguém vai ficar mais triste do que já está. Aquele sorriso de crente pentecostal, dê um sorriso aí para ela e diga para ela assim: se alegre, mais forte, se alegre, já está tudo preparado. Diga para ele, já está tudo pronto. Oh glória, já está tudo preparado. Quando ele disse isto, o verso 18 diz: e todos a uma começaram a excusar-se, começaram a se esquivar, começaram a inventar desculpas. E o verso de número 18 diz: e disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa e vê-lo, peço-te que me haja por escusado. E a palavra escusado aqui é: me tenha por desnecessário. Era como se o convidado estivesse dizendo: não conte comigo, eu não vou participar do banquete, me tenha por desnecessário. Agora olha a desculpa que ele usou: eu comprei um campo, e importa ir vê-lo. É a maior mentira que alguém poderia contar ao dono do banquete. Por quê? Porque ninguém compra algo para depois ir ver o que comprou. O normal é ver e depois comprar. Mas ele disse: não, eu comprei e ainda vou ver. Eu tenho que me haja por desnecessário. Aí veio o outro e disse: eu fiz a mesma coisa, agora foi com 5 juntas de boi. Eu comprei e agora eu vou experimentar. Eu vou experimentar os bois porque eu não experimentei ainda. Só desculpas. E isso fala de uma geração que não tem compromisso com o dono do banquete. Isso fala de uma geração que não tem compromisso com o dono da ceia. Isso fala de uma geração que fica dando desculpas esfarrapadas para Deus. E quando ele chama para o terceiro foi o mais verdadeiro, porque o terceiro disse: eu me casei. Eu não vou inventar desculpa não, eu me casei e por isso eu não vou. Eu não vou porque eu não quero ir. Lá vem o servo para dar notícia ao seu senhor. E quando ele chega na casa do seu senhor, ele diz assim: meu senhor, eu fiz o que o senhor mandou, mas não vieram.
Um disse que ia experimentar as juntas de boi, outro disse que casou, não podia vir, outro disse que comprou um terreno, não ia vir. Aí o Senhor da ceia ficou indignado. Mas eu tiro algumas lições dessa parábola. Porque enquanto os convidados principais não quiseram ir, quem sabe até pensaram: acabou a ceia, acabou o banquete, acabou a festa. Aí o dono da festa disse: tem problema não. Aleluia. Já tem gente começando a entender. Não tem problema não. Se eles não querem vir, a porta da graça está aberta. Eu vejo a manifestação da graça nesse texto aqui, quando o dono da ceia diz: vai pelas cidades, entra nos becos, oh glória, entra nas vielas, e aonde tiver cego, chama. Aonde tiver aleijado, chama. Aonde tiver manco, chama. Aonde tiver alguém que não merecia entrar, tu chama. Por quê? Porque a graça abriu as portas. Eu estou sentindo graça de Deus aqui nesta noite. Segure na mão de quem está a pessoa do seu lado aí, por favor. Se você tem comunhão com ele, segure na mão dele, segure na mão dela e diga para ele, diga para ela: não era para você estar aqui. Diga para ele: não era para você estar aqui, mas a graça de Deus te alcançou, te alcançou. Você é resultado da graça. A salvação era para os judeus, mas eles não receberam. Segundo João capítulo 1 versículo 11: e veio para o que era seu, e os seus não receberam. Eram os primeiros convidados, mas não quiseram ir. Jesus disse: tem nada não. Tem gentio para ser alcançado. Tem gentio para ser... Eita glória. Oh irmãos, não era para a gente estar desfrutando deste banquete da salvação, mas a graça de Deus. Quem sabe eles pensaram assim: olha, o banquete acabou agora. E aqui eu encerro: acabou o banquete, acabou a festa. Aí o dono do banquete: acabou nada. O dono do banquete não vai dar um banquete em vão. O banquete da salvação está posto. Só entra quem quer entrar. Eita glória. O convite foi lançado. Quer não? Chama. Aí o servo saiu correndo, chamando aleijado, chamando cego, chamando manco, chamando tudo. E parece até uma ironia, meu pastor. Por quê? Porque quando o dono do banquete diz assim: chama cego, era como se dissesse assim: esse aí não vai precisar ir ver campo não, porque ele é cego. Chama manco, porque ele não vai precisar arar a terra não, porque ele é manco. Chama aleijado. Chama aí o que ninguém quer chamar. Chama. Aí o servo vai chamando, vai chamando, vai chamando, vai chamando. Quando chega dentro da casa, diz ao seu senhor: eu fiz como o senhor mandou eu fazer. Detalhe: ainda tem lugar. Você não entendeu? Eu vou dizer novamente. O servo disse ao seu senhor: ainda tem lugar. Tem lugar. Eleba e a sorre. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui para te dizer que aqui ainda tem lugar. Você está aqui dando glória a Deus. Eu vou profetizar para a sua vida. Levante a mão para receber esta palavra. Você está aqui dando glória a Deus. E tem alguém que ficou em casa, não quis vir. Mas Jesus manda te dizer: ainda tem lugar para alguém. Ele vai entrar com salvação na tua casa, na tua parentela. Levanta a mão para agradecer a Ele. Tem lugar. Tem lugar. Quando ele disse isso,
o dono do banquete disse: ainda tem lugar? Tem, meu senhor. Verso 23: e disse o Senhor ao seu servo: tu já foi na cidade? Agora vai nos caminhos. Porque ele chamou e muita gente foi? Porque era na cidade, era ali. E ali todo mundo conhecia todo mundo. Ele disse: agora vai em lugares mais distantes. Vai nos caminhos. Vai pelos valados. E eu acho essa expressão aqui interessante. E força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E quando a gente lê isso aqui, parece até que Deus está querendo forçar alguém a estar aqui dentro. Mas a cultura nos auxilia de uma forma tremenda. É porque quando se chamava alguém no Oriente Médio de última hora, a cultura diz que a pessoa convidada era obrigada a recusar de imediato. Kenneth Bailey vai dizer, Lawrence Richard, no comentário histórico-cultural do Novo Testamento, diz a mesma coisa. Herbert Locke diz também no seu livro Todas as Parábolas da Bíblia, que quando alguém chamava alguém de supetão assim, era moral para aquela pessoa que foi convidada. Era moral ele dizer assim: não vou. Ele aceitar de imediato era imoral para eles. É por isso que existia 2 convites: o primeiro com antecedência e depois o segundo dizendo está pronto. Quando se chamava alguém de supetão assim, era como que dissesse assim: vem cá, só para preencher o que está faltando. Aí o texto diz assim: se eles não quiserem vir, força-os a entrar, insista. Essa expressão força-os a entrar é: chame eles até que eles venham. Constranja o entrar. É tão provável que isso aqui é verdade, que no caminho de Emaús, quando os discípulos viram que o viajante ia mais adiante, aí o texto diz assim: e constrangeram ele a ficar. Porque Jesus já estava indo mais adiante, porque era cultura. Fica aqui, e ele indo. Fica aqui, e ele indo, até que começaram a insistir: fica conosco, fica conosco. Fica conosco, oh glória, fica conosco. Jesus deu meia volta e foi para a casa deles e começou a partir o pão. A gente sabe da história. Aí quando ele diz assim: chama, porque eu quero ver a casa cheia, isso demonstra a vontade de Deus em salvar quem está perdido. Jeová está dizendo: eu quero a casa cheia, porque minha vontade é salvar, é libertar, é transformar. E é o que ele vai fazer na vida de alguém por tua causa. Com a permissão do meu pastor, eu quero perguntar: se há alguém entre nós aqui que quer participar do banquete da salvação, porque o Senhor te trouxe aqui para te dizer: ainda tem lugar. Tem lugar para você. E para quem rejeita o banquete, o versículo diz, o versículo 24: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia, porque a ceia é dele, o banquete é dele, tudo é dele. E quem não aceitar o convite da salvação, naquele grande dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas aqueles que querem receberem o direito da salvação, só basta crer em Jesus como teu Salvador. O dono do banquete está presente aqui em Abreu e Lima, e está dizendo para você, meu filho e minha filha: ainda tem lugar, ainda há lugar. Onde está a primeira pessoa que quer se entregar para Jesus aqui nesta noite? Onde está você? Venha, saia do seu lugar. Isso, ainda tem lugar. Eu me alegro porque aqui ainda tem lugar. A porta da graça está aberta nesta noite, e Ele está te dizendo: ainda tem lugar, venha. Onde está a segunda pessoa? Era para a igreja estar se alegrando, porque nesse exato momento tem festa no céu. Onde está a segunda pessoa para Jesus?
na galeria, na nave da igreja, o dono do banquete, estará aqui nesta noite dizendo para você: tem lugar, tem lugar, ainda há lugar. A porta da graça ainda estará aberta. Onde está a segunda pessoa? Se tiver alguém do seu lado, chame ele, chame ela, convide ele, convide ela, para que ele venha aceitar a Jesus como seu Salvador. Aonde está você que precisa de um encontro com Jesus? Aleluia. Jesus está presente aqui. O banquete da salvação está posto. Aleluia. Se tem alguém do seu lado, traga ele. Se tiver alguém, venha. Quando Jesus estendeu. Cante. Quando ele... Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Venha. Saia do seu lugar e venha. O dono do banquete te convida, vem. Continue cantando. O dono do banquete te chama, venha. Venha. Venha para Jesus. Isso. Se tiver alguém do seu lado, chame ele, chame ela. Você que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, eu estou insistindo como aquele servo insistiu. Vem, vem, escapa-te pela tua vida. Através da tua vida, Jesus pode entrar na tua família, pode entrar na tua casa. Saia do seu lugar e venha. Venha aceitar a Jesus como seu Salvador. Aleluia. Cante. Quando Jesus estendeu, não era nem para você estar aqui, mas você está. Cante. Deus abençoe. Muito